Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Quem encontrou o bem mais precioso aí? Quem encontrou essa pérola de grande valor? Diga glória a Deus aí. Oh, meu querido, que você venha conservar, amém? Nós encontramos o bem mais precioso, ou melhor, o bem mais precioso nos encontrou. Diga assim: não fui eu. Diga bem alto: não fui eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. E como é que Jesus te encontrou, meu querido? Como é que Jesus te encontrou, minha querida? Talvez você estava quebrado, no fundo do poço, mas para a glória, honra e louvor do Senhor, você está na casa dele, glorificando a ele, adorando a ele. Então levanta a tua mão e diga glória, glória a Deus, e agradeça ao Senhor por todas as coisas, amém? Você acredita que Deus ele vai abençoar muito você nessa noite, amém? Já cumprimenta essa pessoa que está do teu lado aí, mas sai do teu lugar, dê a paz do Senhor para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Isso. Mas sai do teu lugar, mas dá um sorriso também, tá? Amém? Dá um sorriso. Aleluias. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas sai do lugar, não estou vendo ninguém sair do lugar. Sai do lugar, cumprimenta aí 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aí em nome de Jesus. Amém? Aleluias. É nessa união, é nesse espírito que Deus ele vai liberando a bênção dele sobre as nossas vidas. Profetiza para meu irmão: como é bom ter você aqui. Como é bom ter você aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Alegria, alegria. Já cumprimentou aí? Hã? Já cumprimentou? Amém? Então deixa eu pedir uma coisa para você agora. Olhe para cá. Você vai tomar o seu assento, um instante. Senta no teu lugar, daqui a pouquinho nós vamos estar pregando a palavra. Mas eu quero deixar para você, e agora eu queria pedir a você toda a sua atenção. Olhe para cá. Você já se confraternizou com esse irmão, você já falou com essa pessoa. Agora, eu quero falar uma coisa que nós falamos aí alguns dias atrás, mas o Espírito Santo ele nos incomodou para nós estarmos falando a mesma coisa. Eu queria ministrar o teu coração acerca disso. Olhe para cá. Em Romanos no capítulo 11, no versículo 36, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são... Vamos lá, vamos ver se você está ligado. Diga: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E quando eu li essa palavra, a primeira coisa que eu pensei, o primeiro questionamento que eu fiz foi: o que de fato significa isso? Porque a grande verdade é que muitas das vezes a gente canta canções, a gente fala, a gente cita esse texto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas não entendemos a profundidade daquilo que esse texto significa. Pastor, o que significa tudo ser para Deus? Significa que apesar de muitas das vezes nós termos as nossas necessidades, e apesar de muitas das vezes as nossas necessidades nos trazerem para a igreja, porque a grande maioria de nós, se hoje nós estamos na presença do Senhor, é porque a grande maioria de nós um dia foi trazido por um problema, foi trazido por uma dor, foi trazido por uma tristeza. Porém, apesar de na maioria das vezes sermos trazidos pelos nossos problemas, o culto não é para nós. Você pode repetir isso? Diga assim comigo: o culto, diga bem alto, vamos lá, vamos participar. Diga: o culto não é para nós. Quando você se arruma e você vem para a igreja, você vem para cultuar ao Senhor, você não vem num culto para você, não. Você vem para adorar ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, apesar das nossas necessidades, apesar de muitas das vezes precisarmos de uma bênção no casamento ou de uma bênção na família, apesar de muitas das vezes precisarmos de uma bênção financeira, de uma cura ou de uma restauração, o que precisa nos mover a estar na casa do Senhor, o que precisa motivar você
a arrumar a sua roupa, a tomar aquele banho e a vir para a igreja, não são as tuas necessidades ou os teus problemas. Mas a nossa maior motivação em estar na casa do Senhor tem que ser para adorar a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E é justamente quando nós entendemos isso que vivemos o milagre. Por que existem tantas pessoas que às vezes estão há anos na igreja, mas não vivem o sobrenatural de Deus? Porque elas vêm à igreja com um propósito. Não, eu vou na igreja porque eu quero que Deus ele transforme a minha vida. Eu quero ir naquela igreja, eu vou assistir aquele culto porque eu quero que Deus ele faça um milagre na minha vida. Não que Deus não faça, é claro que Deus é poderoso para fazer, sim. Mas entenda, o que precisa me motivar a buscar ao Senhor não é aquilo que Ele pode me dar. O que precisa me motivar a buscar ao Senhor é eu reconhecer quem de fato o Senhor é, quem de fato o Senhor representa na minha vida, amém? Quem Deus é para você? Como nós acabamos de louvar, pastor, Deus é o meu bem mais precioso. Deus é o seu bem mais precioso? Estou fazendo uma pergunta, vamos lá. Deus é o seu bem mais precioso, sim ou não? Então, se Deus é o teu bem mais precioso, você precisa estar aqui. Você precisa estar aqui toda quinta, você precisa estar aqui todo domingo. Não pelas dores de cabeça ou pelos problemas que você enfrenta, mas você tem que estar aqui porque você reconhece que sem Ele você não vive. Glória a Deus, amados. Não é para a gente receber que estamos aqui. Na verdade, você está aqui para dar. O que é você cultuar a Deus? O que é você vir a um culto? Vir a um culto não é receber. Vir a um culto é dar. Glória a Deus. Repita comigo, cultuar a Deus. Vamos lá, vamos participar. Cultuar a Deus não é receber. Cultuar a Deus é dar. Quando você entra por aquelas portas disposto a dar a Deus a sua melhor adoração, quando você entra por aquelas portas disposta a apresentar a Deus a tua adoração quebrantada, é isso que faz a diferença. E aí os teus problemas resolvidos tornam-se a consequência da tua adoração. Então não é que Deus não transforme, não é que Deus não cura, não é que Deus não faça. Claro que Deus faz, mas Ele faz como consequência de um posicionamento seu. Qual é o maior princípio do reino de Deus? Jesus estabeleceu isso. Dai e ser-vos-á. Vamos lá, dai e ser-vos-á. É quando você dá que você recebe. Amém, amados? É quando eu dou amor que eu recebo amor. É quando eu dou respeito que eu sou respeitado. É quando eu dou paciência, tempo, é que eu recebo mesmo das pessoas. E é quando eu dou o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, é que eu recebo as bênçãos, a plenitude e a glória de Deus sobre a minha vida. Eu quero profetizar que essa noite será uma noite de milagres e de bênçãos na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Mas só quem recebe que crê dá glória a Deus. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Mas você precisa estar disposto primeiro a dar o teu louvor, a tua adoração, a tua atenção. Eu preciso entrar na casa de Deus disposto a dar a Deus a minha atenção. Eu não posso estar aqui apenas de corpo presente, mas eu preciso estar aqui de corpo, alma e espírito. Adorar não é só cantar, adorar é ouvir. Adorar não é só clamar, adorar é entender, é receber a direção. Nós vamos estar pregando a palavra agora, mas é muito importante que você adore ao Senhor no momento da pregação, amém? Pastor, como é que se adora a Deus no momento da pregação? Ouvindo, entendendo cada palavra que está sendo dita, recebendo da parte de Deus a revelação, e principalmente deixando que a revelação da palavra venha quebrar da sua vida todos os altares construídos no seu coração e que te impedem de viver a plenitude de Deus. Porque existem altares na nossa vida, que ao longo de várias experiências, que ao longo de vários anos, esses altares foram sendo construídos. E enquanto eu não quebrar esses altares na minha vida, ou enquanto esses altares não forem quebrados, eu não viverei
a plenitude de Deus. Então que nesta noite os altares sejam quebrados, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, amém? Eu quero fazer uma breve oração por vocês, coloque de pé por favor. Nós vamos estar pregando a palavra, mas eu quero orar por você justamente por isso, para que nessa segunda parte do culto, você continue adorando, assim como você adorou no momento do louvor. Dá glória a Deus aí, amado. Vocês estão tão quietinhos, dá glória a Deus aí, diga aleluias. Você tem liberdade para adorar o Senhor aqui com glória a Deus, com aleluia, com amém. Mas que você venha também adorar a Deus com os teus ouvidos, para que dando adoração, você receba a plenitude do Senhor. Fecha os teus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, é notória a tua presença neste lugar. Não temos dúvidas de que o Senhor já está aqui operando, se manifestando e abençoando cada vida, através da adoração, através dos cânticos, através dos louvores. Senhor, mas nós entendemos também que adorar ao Senhor não é falar apenas. Adorar ao Senhor não é clamar, não é glorificar, não é bendizer, não é usar a voz apenas. Mas adorar ao Senhor é usar os ouvidos para receber a direção, para ouvir a tua palavra. Adorar ao Senhor é permitir que a palavra nos quebrante de tal maneira que os altares construídos em nós sejam derribados, a fim de que uma nova vida em Ti venha a ser constituída dentro de cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, eu oro agora e te peço. Toma, Senhor, a vida deste teu filho, a vida dessa tua filha que está aqui nesta noite. Essa pessoa que veio, Pai, com o coração cheio de expectativas. Expectativas talvez de uma cura, de um milagre, de uma transformação. Ó Pai, em nome de Jesus, que esta palavra que vamos estar pregando nesta noite venha trazer respostas, venha trazer cura, venha trazer posicionamento. Que essa palavra que vai ser liberada deste altar venha trazer direção para o teu filho e para a tua filha. E que acima de tudo os teus filhos te adorem, ouvindo-a, recebendo-a e vivendo-a na vida de cada um deles, para a glória do teu nome, Senhor. Que essa noite seja um diferencial na vida de cada um dos teus filhos, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Você pode dar glória a Deus, você pode adorar o Senhor com as tuas palmas, você pode adorar ao Senhor com teu louvor. Isso, diga glória, 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 glória a Deus. Amém. Esteja, quem está aqui, diga glória a Deus. Pergunta para essa pessoa, você está aqui? De verdade? Então fala para ela, continue aqui. Amém? Vamos fazer como a pastora Bárbara sempre fala, né, Costelinha? Vamos ligar o modo céu, né? Ativar o modo céu. Então a partir de agora desliga o celular, deixa nada te atrapalhar. Desative o celular e ative o modo céu em nome de Jesus, amém? César, me dá mais um pouquinho de som, César, por favor. Amém? Pega a palavra de Deus, por favor. Se mantenha de pé só mais um instante. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Esther. Amém? Pega a palavra de Deus, por favor. E abra conosco. Essa última aqui, ó, pode deixar apagada até para o data show ficar melhor. Essa primeira, na verdade, pode deixar apagada. Esther, capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar acerca de uma mulher que fez toda a diferença. Tem mulher de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Mas elas estão tão quietinhas, elas estão tão tímidas. Tem mulher de Deus aqui, dá glória a Deus. É isso aí. É claro que essa palavra não vai servir só para as mulheres, é uma palavra que serve para cada um de nós. Mas você, mulher de Deus, tome posse dessa palavra também, porque de certa forma Deus ele vai falar de maneira peculiar, particular com você também. Esther, no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 2. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, para que você possa, estar por dentro de tudo aquilo que nós fazemos, o MAP, todas as ministrações, para que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida aí, da mesma forma que vai nos abençoar aqui. Vamos lá? Esther capítulo 5, versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim: E sucedeu que, vendo o rei
a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Amém? Você sabe o que significa Ester, o rei estender o cetro e Ester tocar nele? Significa provisão. Ester tocar com a sua mão na ponta do cetro significa providência, significa assistência, significa sobrenatural. Profetizo sobre a tua vida, tá? Eu profetizo a bênção do rei sobre a tua vida. Eu profetizo o milagre de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo sobre todas as áreas da tua vida a providência de Deus sobre você. Mas entre o rei estender o cetro e Ester tocá-lo, houve um caminho a ser percorrido. Posicionamentos, atitudes precisaram ser feitas para que este ponto, para que este momento acontecesse. Então nós não podemos pensar que a providência do rei virá sobre as nossas vidas apenas do nada. Seria inocência da nossa parte acreditar que o rei, um dos homens mais poderosos da terra, e no nosso caso, o mais poderoso do universo, vai estender o cetro para nós e nós vamos tocá-lo, de maneira que podemos receber tudo o que precisamos sem que façamos nada. Seria uma ingenuidade da nossa parte crermos nisso. A bênção de Deus, ela é plena, ela é poderosa, ela é tremenda, mas ela requer de nós posicionamentos e escolhas. A bênção de Deus, ela muda a vida de qualquer pessoa, mas ela requer de mim, ela requer de você, para fazer efeito em nós, ela requer de nós posicionamentos. E se eu não me posiciono, eu não vivo aquilo que Deus tem para mim. Ester capítulo 5, versículo 2, eu leio mais uma vez. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Que nessa noite venhamos achar graça aos teus olhos, Senhor. E que através desta palavra o Senhor também estenda o teu cetro sobre a vida de cada pessoa. E aquilo que está faltando, aquilo que está mal, aquilo que talvez está destruído, a terra arrasada da vida dessa pessoa possa ser restaurada através do nosso toque em Ti. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Senta no teu lugar, por favor. Você sabe que o povo de Deus aqui, nesse momento, além dele ter recebido um grande livramento do próprio rei, ele também vai receber por escrito uma autorização. Uma autorização não apenas para que eles se rebelassem contra o inimigo, como também para que eles se levantassem contra o mal que estava por vir. Um grande mal estava por vir sobre o povo de Deus que habitava neste momento aqui. E agora, através do decreto real, esse povo vai receber condições para se protegerem, para se levantarem contra esse mal. E um detalhe interessante é que esse rei, que segundo a história chama-se rei Assuero, mesmo sendo um rei ímpio, vamos dizer, um rei que não servia a Deus, ele vai usar de toda a sua autoridade, única e simplesmente para abençoar o povo de Deus. Ele vai fazer questão de abençoar o povo do Senhor. Tanto que o texto aqui nos mostra que, como se já não bastasse ele usar apenas o seu nome, que já seria algo tremendo, em nome do rei Assuero, eu dou condições para que o povo se levante, mas não satisfeito em apenas usar o seu nome, ele ainda vai usar o seu próprio anel para sacramentar um decreto completamente favorável aos judeus, ao povo do Senhor. Se você avançar um pouquinho, no capítulo 8 de Ester, estamos no capítulo 5, avança uma página, Ester capítulo 8, no versículo 10, a palavra diz, Ester 8, verso 10, e escreveu-se em nome do rei Assuero,
e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalos que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalariças do rei. Então volto a dizer, como se já não bastasse a assinatura, como se já não bastasse o nome do rei, para selar aquele decreto, ele vai usar o seu anel. E o anel de um rei, ele vinha como uma espécie de brasão, ele vinha como uma espécie de símbolo. Então qualquer pessoa que olhasse para aquela marca, naquele documento, reconheceria que aquilo era um decreto oficial, era um decreto real. Então mesmo Assuero já tendo um nome de peso, ainda assim ele vai fazer questão de pôr o seu nome, colocar a sua marca. Tudo isso simplesmente para quê? Para livrar e para abençoar um povo tão pequeno como eram os judeus naquela época. Amados, olha, quando eu li isso aqui, a primeira coisa que eu comecei a pensar, olha como Deus trabalha. Se você for na história, você vai perceber que os judeus eram em pouco número ali. No meio daquele povo, no meio daquele grande reino, eles quase passavam desapercebidos. Mas Deus vai olhar para eles. Deus vai enxergá-los. Mesmo quando todos os olhos não os viam, os olhos de Deus vai vê-los. Amém, amados? No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Não se viu em lugar nenhum desde muito tempo atrás. É uma coisa rara, é uma coisa que não acontece, que não existe. Um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Um Deus que se preocupa com os menores. Um Deus que se preocupe com os desfavoráveis. É como se Isaías estivesse dizendo: nunca, em toda a antiguidade, em toda a história, nunca se viu um Deus tão fiel. Nunca se viu um Deus tão preocupado com o seu povo. Enquanto os judeus nem imaginavam o que estava por acontecer, enquanto os judeus nem imaginavam o mal que estava por vir, Deus, num lugar invisível aos olhos, ele já estava se movimentando. Repita essa frase comigo, diga assim: Deus, num lugar invisível aos olhos, já estava trabalhando. Amados, a nossa fé, eu já falei isso aqui várias vezes e eu quero falar isso aqui de novo. A nossa fé, a nossa confiança é como uma semente na terra. Quando você pega uma semente na mão e você lança essa semente na terra, e quando você cobre essa semente, a partir do momento em que a semente está dentro da terra, você não vê mais nada. É como se aquela semente estivesse perdida, porque num lugar oculto aos teus olhos, ela está lá e você não consegue percebê-la. Pois é, mas nesse lugar oculto aos teus olhos, uma revolução está acontecendo. Quando essa semente ela é lançada na terra e ela é coberta pela terra, a partir daquele momento começa um processo invisível aos nossos olhos, mas nesse lugar invisível aos olhos, Deus está trabalhando, a semente está sendo quebrantada, as raízes estão crescendo, ela está se tornando uma planta, e quando você consegue ver do lado de fora, quando você consegue ver na superfície, significa que debaixo da terra, uma revolução já aconteceu. Queridos, e a mesma coisa acontece na nossa vida. Num lugar invisível aos teus olhos, Deus ele está trabalhando em favor do seu casamento. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Pastor, mas quando eu olho para o meu marido, quando eu olho para a minha esposa, quando eu olho para a minha casa, eu não consigo ver nada. A impressão que eu tenho é que nada muda, é que esse homem não vai mudar, é que essa mulher não tem jeito. Pois é, mas uma vez que você crê no Senhor,
Uma vez que você depositou a tua esperança, a tua fé em Deus, num lugar invisível aos olhos, assim como a semente debaixo da terra, Deus ele está trabalhando, Deus ele está agindo, Deus ele está fazendo uma revolução, e quando você menos esperar, vai romper, vai aparecer a bênção, e o nome dele será glorificado. Aleluias! A mesma coisa vai acontecer aqui, nessa história. Se a gente analisar na palavra, nós vamos ver inclusive que esse rei ímpio, ele não precisaria ter tido tanto empenho para abençoar o povo de Deus, não, porque segundo a palavra, por ele já ser um rei muito grande, por ele ser alguém muito poderoso, ele reinava sobre muitos reinos, ele reinava sobre muitos reis, uma personalidade da época. Assuero era uma grande personalidade no seu tempo, mas esta grande personalidade vai ser movida pelas mãos do próprio Deus para abençoar o pequeno. Posso ouvir um glória a Deus aí? Esther capítulo 1, só você voltar algumas páginas, vamos ver aqui. Esther, capítulo 1, a partir do versículo de número 2, só para você ter uma ideia do tamanho deste rei. Esther capítulo 1, versículo 2 diz assim: e naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no seu trono, ou no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Amém? Então esse rei, ele era, olha para cá, esse rei ele era tão poderoso, ele era tão forte, ele era tão rico, que precisou-se de 180 dias de festa, para que toda a sua glória pudesse ser mostrada, para que toda a sua glória pudesse ser revelada. Ou seja, os maiores reis dessa época se encurvavam diante deste rei e o reverenciavam. Queridos, e conforme eu fui percebendo essas peculiaridades, me veio a seguinte pergunta: por quê? Alguém tão poderoso, por que alguém tão grande ajudaria o povo de Deus, um povo tão pequeno e humilde? E foi em cima dessa resposta que Deus falou conosco. Em Josué no capítulo 4, faz um parênteses aí, mas abra comigo. Josué, no capítulo de número 4, no versículo de número 24, Josué, capítulo 4, no versículo 24, pastor, por que Deus vai usar um rei tão poderoso para abençoar um povo tão humilde? Por que Deus ele usa o grande para abençoar o pequeno? Por que Deus ele pega alguém com poder e usa para abençoar aquele que não tem nenhum? Está aqui a resposta. Capítulo 4, verso 24. Levanta a tua mão assim para o céu. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Eu posso ouvir o glória a Deus aí? É para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja exaltado, é para que todos olhem, vejam e reconheçam que só o Senhor é Deus. Diga glória a Deus aí. Então por que Deus usa o grande? Por que Deus ele usa as coisas que não são para confundir as que são? Para que todos reconheçam que só Ele é Deus na sua vida. Apesar de parecer um absurdo ver um rei tão poderoso abençoar um povo tão pequeno como os judeus, Deus estava no controle. E eu digo isso para você, Deus está no controle da sua vida.
Deus está no controle daquela situação que aos teus olhos parece impossível. Deus está no controle dela. Lá dentro da tua casa, na vida da sua mãe, na vida do seu filho, na vida do seu cunhado, Deus está no controle. Amém, amados? Um povo que mesmo vivendo dentro dos limites de um reino cujo rei não conhecia, mesmo o rei não tendo contato com essas pessoas, o rei dos reis os conhecia. Existe um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. E segundo esse ditado popular, o conselho que ele nos dá é que a gente precisa ser visto. Quanto mais visíveis formos, mais fácil as pessoas nos lembrarem. Pois é, mas existe um Deus que te conhece, que te formou, que te criou, e que ainda que os olhos dos homens não te vejam, ainda que os homens não olhem para você e não deem valor, ainda que as pessoas não te reconheçam, Ele te reconhece, e ainda que o homem te humilhe, Ele te exalta, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluias! Olha como Deus ele já começa a falar comigo, começa a falar com você nesta noite. Meu querido, talvez você está aqui hoje, e apesar de você estar aqui, na casa de Deus, apesar de você fazer parte, pastor, eu faço parte do reino dos céus, glória a Deus, pois é. Mas apesar de você estar na casa de Deus e fazer parte do reino, talvez as pessoas não tenham te notado. Pastor, eu não tenho sido visto, eu não sou notado, eu não sou respeitado. Dentro da minha casa, no meio da minha família, na minha parentela. A impressão que eu tenho, pastor, é que eu sou um homem, é que eu sou uma mulher invisível, porque as pessoas não me pedem opinião, as pessoas não se achegam. Talvez você está aqui e as pessoas não têm te visto. Talvez por isso as coisas não tenham dado certo na tua vida e você tem perecido. Pastor, eu não sou respeitado. Só que Deus, através desta palavra, para acalmar o meu e para acalmar o seu coração, Ele já começa dizendo: não importa que o homem não te veja, não importa que as pessoas te desprezem, o que importa é você levantar a tua mão, abrir a tua boca e me glorificar, porque se você me glorifica, eu te vejo, e se eu te vejo, eu te pego do pó e te coloco para sentar entre os grandes desta terra. Aplauda bem forte ao Senhor. Não é o patrão que te exalta, não é o homem que te exalta, quem te exalta é Deus. Aleluias! O Senhor está te vendo. Amém. Ainda que as pessoas não saibam que você existe, Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Sabe para quê? Para fazer com que o grande abençoe o pequeno, para mover a mão do Senhor em teu favor e glorificar o nome dEle. Por isso, mesmo que a tua luta seja grande, mesmo que teu inimigo seja poderoso, não te preocupes, fica tranquilo. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: fica tranquilo, irmão. A tua luta é grande. Fala para ele, acalma teu coração, fica tranquilo, meu irmão. Porque o teu Deus é maior do que qualquer gigante que você possa enfrentar. O teu Deus é mais poderoso do que qualquer exército que se levantar. Aleluias! No Salmo de número 34, e eu gostaria que você abrisse, por favor, abra lá. Salmo de número 34, versículo de número 15. Olha aqui, ó. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Salmo 34, verso 15 diz assim: os olhos, não do homem, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluias! Você percebeu aqui o versículo 18? Olha o que ele diz: perto está o Senhor
dos que têm o coração quebrantado. Quem tem coração quebrantado aqui, dá glória a Deus. Olha o que a palavra está dizendo: estou perto de você, estou te vendo, estou contigo. Só que no versículo 17, no versículo anterior, o que ele diz? Eu estou perto, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, mas o Senhor ouve o clamor dos justos. Ou seja, ainda que a pessoa tenha um coração quebrantado, ainda que a pessoa seja justa aos olhos do Senhor, a pessoa tem que clamar. Amém, amados? Olha aqui para mim. Você é justo, mas você tem que abrir a tua boca e clamar. Amém, queridos? Ah, pastor, mas Deus já sabe que eu preciso, não importa. Abre a tua boca e clame. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e diz: está tudo ruim, mas a partir de hoje vai ficar bom em nome de Jesus. A coisa está feia, mas eu declaro no nome de Jesus que a coisa vai mudar, porque Deus é comigo. Profetiza, clama. Amém, amados? E por que eu estou dizendo isso? Porque como nós vimos, o povo de Deus vai passar por uma aflição tremenda ali em Suzã. E Deus, Ele com certeza vai dar um grande livramento. Sim, vai dar. Só que para que esse livramento viesse através do rei Assuero, e para que os desconhecidos judeus, para que eles fossem notados pelo rei, Deus vai usar justamente uma pessoa que, além de justa e quebrantada, alguém que vai entrar com ousadia na presença do rei para clamar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você é justo? Glória a Deus. Você é quebrantado? Glória a Deus. Mas você tem que ter ousadia para entrar na presença do rei. Não adianta você ser justo, não adianta você ser quebrantado e não fazer nada. O que é que você está fazendo para que o teu casamento, para que a tua família, para que a tua vida financeira, para que a tua vida espiritual mude? O que é que você está fazendo? Não adianta ser justo, não adianta ser quebrantado. Você tem que entrar com ousadia. E Deus vai usar a vida desta mulher. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando se entra na presença do rei, nada, nunca mais será da mesma forma. Amém, amados? Diga assim comigo: entrar na presença do rei. Repita isso, diga: entrar na presença do rei muda tudo. Esther, antes da presença do rei, vai ser uma pessoa. Esther, depois de entrar na presença do rei, ela vai mudar toda a história. Ela vai mudar tudo, todo o contexto. Porém, a entrada na presença do rei vai requerer de Esther alguns cuidados. A entrada de Esther na presença do rei vai requerer dela algumas coisas. E é em cima dessas coisas que Deus ele vai se aprofundando, e a gente vai se aprofundando mais na palavra. Havia um homem muito poderoso, influente no reino. E esse homem chamava-se Amã. E esse homem agora, sem mais nem menos, ele vai começar a usar de muita astúcia, ele vai se aproximar do rei. Ele vai começar a usar de muitas artimanhas para se levantar contra o povo de Deus a fim de tentar destruí-los. E para piorar a situação, a princípio, ele vai usar o próprio rei para isso. Então o mesmo rei que lá na frente vai abençoar, vai ser o mesmo rei que a princípio, sem saber de nada, vai acabar autorizando, permitindo que o inimigo se levantasse. Vamos acompanhar aqui em Esther, volte lá. Esther, capítulo 3. Isso tudo é para você entender o panorama da história. Esther, capítulo 3, no versículo de número 8. Esther, capítulo 3, verso 8. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção. E Amã disse ao rei Assuero: olha, rei, escuta aqui. Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, existe um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Sabe, rei, tem um povo diferente aí. O povo de Deus é diferente. Amém?
Diga assim comigo: o povo de Deus é diferente. Ou melhor, diga assim comigo: o povo de Deus tem que ser diferente. Só que a diferença que há em nós incomoda o mundo. Então você não precisa fazer nada para ser odiado. Basta você existir. Eu não preciso fazer nada para ser odiado. Basta eu respirar. Por quê? Porque tanto em você, quanto em mim, como em todos nós, existe uma diferença por sermos povo do Senhor. E essa diferença nos abençoa diante de Deus, mas, meu irmão, gera muitos levantes. Às vezes você diz: pastor, eu não entendo por que as pessoas fazem determinadas coisas. Eu não entendo por que eu passo por tanta luta. Eu não entendo por que as pessoas se levantam contra a minha vida. Você não entende? Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Você é luz, você é sal, amém, amados? E a tua luz ofusca, a tua luz incomoda, é o que vai acontecer aqui. Vamos lá, versículo de número 8. Ele diz assim: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, agadita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: olha, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13, ao mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. Para quê? Para que esse trabalho todo? Várias cartas, vários idiomas diferentes, escritos para várias línguas diferentes. Olha a preocupação, tudo isso para quê? Vamos ver, olha lá. Para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres. E um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então, pelo fato de haver uma diferença no povo, o próprio Satanás, usando a vida deste homem aqui, usando a vida do Amã, ele estava se levantando. Por quê? Porque o povo de Deus era diferente. Rei, esse povo não segue as tuas leis, então me autoriza. E o rei, sem saber de nada, sem entender nada, vai entregar o anel e ele vai decretar isso. Vocês vão matar os judeus, vocês vão destruir os judeus, e tudo que for deles vocês vão roubar. Amém, amados? Só que o que ele não contava é que enquanto por um lado ele estava se levantando para destruir, por outro lado Deus ele estava se levantando para abençoar. Enquanto por um lado Satanás ele trabalha usando a vida de pessoas para destruir você, para paralisar você, por outro lado o inimigo, o Senhor, ele vai usando pessoas, ele vai usando profetas, ele vai usando vasos, ele vai usando pessoas para se achegarem a você e servirem de bênção, de canal de bênção na tua vida. Amado, Deus ele já está trabalhando para te abençoar, creia nisso, glória a Deus, amado. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? Eu não sei, mas eu posso decretar, eu posso declarar na sua vida: Deus já está movendo em seu favor. Porque vai ser justamente do meio desse povo, olha que coisa tremenda, do meio do povo que estava condenado, Deus vai levantar agora a nova rainha, a Esther, para que através dela, em vez de morte, Deus trouxesse vida.
Em vez de destruição, Deus trouxesse livramento. Aí vamos para a história, rápida, mas vamos para a história. A Bíblia diz que a Vastes, a rainha atual, ela se recusou a participar do banquete do rei. E o rei Assuero, agora por conta disso, estava à procura de uma nova rainha. Esther vai ser escolhida. Você pode dar glória a Deus aí? Levanta a tua mão e diga: eu sou escolhido do Senhor. Levanta a tua mão e diga: eu sou escolhido do Senhor para ser luz nesse mundo de trevas. Diga assim: eu sou escolhido do Senhor para reinar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados? Aonde você colocar a planta do teu pé será vosso termo. Ninguém te susterá, porque o Senhor será contigo. Você foi chamado para ser rei, para ser sacerdote. Então levanta a tua mão, abra a tua boca e glorifica. Você não vai estar por baixo, Deus vai te honrar. Aleluias! Esther vai ser a escolhida nesta seleção. Só que deixa eu contar uma coisa para você, olhe para cá. Entre ser escolhido e entrar na presença do rei, presta atenção nisso. Esther vai ser a escolhida, glória a Deus. Mas, entre ser escolhido e entrar na presença do rei, havia uma distância, havia um caminho. Todos nós fomos escolhidos, amém, amados? Mas não é todo escolhido que entra na presença do rei. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. Mas entre ser escolhido e entrar na presença do rei, requer algumas coisas. O fato do rei Assuero ter se agradado de Esther, não significaria que no dia seguinte ela estaria na presença do rei. Ah, ele me escolheu, então amanhã eu estou lá. Não, não é assim. Eu te escolhi, é você, glória a Deus. Mas agora existe um processo. Glória a Deus, amados. Eu acho que uma das palavras que faz o crente mais estremecer é essa: processo. Amém? Oh, coisa dolorosa. A Bíblia diz que mesmo o rei, tendo se agradado de Esther, tendo escolhido Esther, mesmo o rei tendo presenteado Esther com enfeites, mesmo o rei tendo destacado 7 moças para cuidarem de Esther, ela não foi para a casa do rei imediatamente, não. O primeiro lugar para onde Esther vai é para a casa das mulheres, que era um lugar de preparação. Repita assim comigo: o primeiro lugar para onde Esther foi para um lugar de preparação. E aqui está o primeiro cuidado para ser aceito pelo grande rei. Qual é o primeiro cuidado que eu preciso ter, uma vez que eu sou escolhido? Qual é o primeiro cuidado que eu preciso ter, para que mais do que ser escolhido, para que eu entre na presença do rei? Guarde isso aqui, ó. Guarda essa chave. Somente corações preparados entram na presença do rei. Toma posse disso. Eu vou repetir. Somente corações. Repita comigo, vamos lá, diga: somente corações preparados entram na presença do rei. Somente corações preparados encontram o favor do rei. Todo mundo precisa de alguma coisa do rei. Todo mundo precisa de algo que só o rei pode fazer, mas não é todo mundo que recebe. Por quê? Porque somente corações preparados encontram o favor do rei. Eclesiastes no capítulo 5, a Bíblia diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que significa você guardar o teu pé quando você entrar na casa de Deus? O que significa você guardar o teu pé quando você entrar na presença do rei? Significa: esteja preparado. É como se ele estivesse dizendo: não entra na presença de Deus, não entra diante do rei de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Guarda o teu pé, ou seja, esteja preparado. Porque não é de qualquer maneira que se entra. Amados, e conforme o Senhor foi trazendo essa revelação, a pergunta que o Espírito Santo me fez foi: como é que a gente tem entrado na presença do rei?
Como é que a gente tem entrado? De que maneira os nossos pés têm entrado na casa de Deus? Porque a gente quer muito o favor do rei. A gente quer muito que o cetro do rei esteja estendido. A gente quer tocar no cetro, a gente quer viver um milagre. Mas peraí, o que eu tenho feito? Como eu tenho me preparado para entrar na presença do rei? Amadas, às vezes a gente está ali, fazendo as nossas coisas na maior correria, e a gente não ora o dia inteiro, a gente não busca Deus o dia inteiro, a gente não lê a Bíblia o dia inteiro. Aí dá hora de vir para a igreja, a gente sai correndo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Cheguei na igreja, sem a gente ter uma comunhão, sem a gente ter um preparo. E a gente quer que o fogo desça, e a gente quer que a glória se manifeste, a gente quer que o sobrenatural aconteça. Como? Se durante o dia inteiro a gente não fez uma oração, se durante o dia inteiro a gente não buscou a Deus, aí a gente quer que à noite o fogo desça. Como? É dessa maneira que a gente quer respostas. É dessa maneira que a gente quer que o rei estenda o cetro e nos garanta aquilo que precisamos. Não é de qualquer jeito, tem que ter preparação. Diga glória a Deus, amado. A Esther não entrou na presença do rei sem preparação, não, amado. Ela jejuou, ela buscou direção, olha aqui, pega essa aqui, ela se vestiu de forma adequada para entrar na presença do rei, porque não é com qualquer roupa que ela iria se apresentar ao rei. Quem era Esther? Era uma plebeia, era uma pessoa simples, humilde, roupa surrada. Mas agora ela não seria mais plebeia, ela seria rainha. Ela não poderia, pega isso aqui porque isso aqui é espiritual, ela não poderia se apresentar diante do rei com as vestes que ela tinha. Ela teria que mudar as vestes, ela teria que se despir das vestes velhas, para que de vestes novas, aí sim, ela pudesse entrar na presença do rei. Amém, amados? Eu não posso me vestir de plebeu. Eu não posso colocar qualquer veste e achar que de qualquer jeito o rei vai me receber. Amados, e assim como a Esther, olha para cá. Assim como a Esther, ela teve que se despir das vestes velhas para entrar na presença do rei. Enquanto você não nos despirmos das vestes velhas, enquanto a gente não rasgar as vestes velhas que a gente vestiu num outro momento da nossa vida. Ah, pastor, mas houve um momento da minha vida em que eu fiz um monte de coisa errada. Pois é, você saiu do meio do erro, mas as vestes continuam. Enquanto a gente não se despir das vestes velhas, nós não alcançaremos o favor do rei. Glória a Deus, amado. Pastor, e por que não? Porque tirar a veste velha e colocar a veste nova é parte da preparação. Aleluia. E a preparação precede a manifestação de Deus. Diga assim comigo: a preparação precede a manifestação de Deus. Olha aqui para mim. Deus nunca vai se manifestar na vida de quem não está preparado. O rei nunca vai prover aquela pessoa que não está preparada. Enquanto o altar não estava preparado, Elias não viu o fogo de Deus. Enquanto a arca não estava preparada, Noé não viu o dilúvio cair. Enquanto o cordeiro não foi morto, Deus não trouxe salvação para o homem. Diga glória a Deus. Você está entendendo, amados? Diga assim comigo: primeiro a preparação. Diga bem alto, diga: primeiro a preparação, depois a manifestação. Então o primeiro cuidado que Esther teve, e que eu e você precisamos ter. Quem aqui quer o favor do rei? Deixa eu ver. Quem precisa do favor do rei aqui? Diga glória a Deus. Qual é o primeiro cuidado? Preparação. Preparação. Prepara a tua vida, prepara a tua mente. Enquanto você estiver com essa mesma mente, com esse mesmo pensamento,
enquanto você estiver vivendo a mesma vida, enquanto você estiver nos mesmos hábitos, nos mesmos costumes errados, enquanto você estiver vestido das vestes velhas, enquanto as vestes velhas cobrirem a tua nudez, a tua vida não vai para frente, a coisa não vai acontecer. Primeira coisa, preparação. Segunda coisa que Esther vai ter e que nós precisamos ter para alcançarmos o favor do rei: ousadia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. Ousadia destranca as portas da sala do trono. Eu vou repetir. Ousadia destranca as portas da sala do trono. Pastor, às vezes eu olho, parece que o céu está fechado, né? Como diz a palavra, o céu se fecha, como céu de bronze, né? Pastor, nada acontece, a coisa não... Eu trabalho, acordo cedo, durmo tarde, como pão de dores e nada acontece. Pastor, eu luto, eu me arrebento todo, eu faço, eu aconteço, mas parece que nada acontece. Sabe por quê, amados? Porque o que destranca a porta da sala do trono não é a tua força, não é a tua eloquência, não é o teu poder, não é você, mas o que destranca a porta, as janelas da sala do trono é a tua ousadia ao se preparar e entrar na presença do rei. Hebreus no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: portanto, coloca aí, César. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: portanto cheguemos, amém? Eu leio aqui, eu vejo, vai, entrou? Olha lá, cheguemos. O que significa chegar? Aproximar. Diga assim comigo: chegar é aproximar. Portanto cheguemos, ou seja, aproximemo-nos. Com o que, igreja? Com o que? De qualquer maneira? Com dúvida? Com dúvida? Com confiança. Cheguemos-nos, pois, com confiança, ou seja, com ousadia. Quando ele diz ali confiança, ele está falando de quê? Ousadia. Tem gente que vem para a igreja com aquela cara de derrotado. Tem gente que vem para a igreja com aquele jeito de derrotado. E aí, meu irmão, como é que você está? Mais ou menos. Nunca tem uma palavra de vitória, por mais que não esteja vivendo vitória. Nunca tem uma palavra de ousadia, uma palavra de confiança. Não, pastor, a coisa está difícil, mas eu já estou vencendo. Não, pastor, o bicho está pegando, mas o bicho já está dominado. Não, pastor, a coisa está estreita, mas Deus está abrindo as portas. Diga glória a Deus. Não, amados. É sempre aquela cara de derrotado. É sempre aquela postura de derrotado. Olha o que o Senhor está dizendo. Ô César, fiquei mal agora. Ô meu Deus do céu, pode deixar, esquece aí. Cheguemos-nos. Se aproxima, mas com confiança, com ousadia, na sala do trono da graça. Diga glória a Deus. Quando você estiver na sala do trono da graça, meu querido, você tem que entrar com ousadia. Mas para quê? Por que eu preciso de ousadia? Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Diga glória a Deus. Quem aqui quer ser ajudado no momento oportuno? Pastor, ou é agora ou não vai ser. Pastor, eu já tentei de tudo, eu já estou na última, e agora? Você quer ser ajudado nesse momento? Então você precisa daquilo ali, ó. Ousadia. Eu estava aconselhando uma pessoa que estava com problema no casamento. E aí estava orando por ela, eu falei: olha, eu vou fazer uma oração aqui agora desesperada. Mas uma oração com ousadia. Porque o tempo oportuno chegou, tem que ser agora. Ou é agora ou nunca. E orei: Senhor, eu nem sei mais. Senhor, não tem mais nada o que fazer. A gente está aqui. Se o milagre precisa acontecer, tem que ser agora. Porque se não for agora, a coisa não vai. Amado, e o milagre aconteceu. A resposta veio, o nome do Senhor foi glorificado. Diga glória a Deus. E estava difícil, mas o Senhor abriu as janelas dos céus, o Senhor liberou a bênção, o trono da graça se manifestou. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu querido. Aleluia. Entra com ousadia. Olha aqui para mim, a Esther, além de preparada, ela não foi de qualquer maneira não. Ah, meu Deus, será que eu vou?
Ah, meu Deus, será que eu faço? E se o rei não estender o cetro? E se não der certo? E se? Fala comigo. E se? Repete comigo. E se? Não existe para quem serve ao Deus vivo. Não é e se, vai. Não é e se, vai dar certo, vai acontecer. O nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus, amado. A Esther foi lá, não, eu vou lá. E se ele estender, amém. Se ele não estender, amém. Mas eu vou lá. Ela entrou, cadê? Olha lá, ó. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas ela entrou com confiança na sala do trono. Eu vou lá e Deus vai ser comigo. Amém? Deus sempre estende. Olha aqui para mim. Deus sempre estende o cetro da sua graça para aqueles que se aproximam dele com fé. Deus sempre estende o cetro da sua casa para quem é ousado. O cetro da sua glória para quem é ousado. Agora a pessoa que já entra derrotada. A pessoa que já entra cheia de... Ah, não, mas e se... Amados, a coisa não acontece. Lembra da história do Gideão? Por isso que quando Gideão, Deus levantou, Deus escolheu Gideão, e o Gideão estava para ir para a guerra. O que Deus falou? Gideão, tem muita gente com você. Faz o seguinte, clama lá no meio do povo e diz, ó, os covardes, quem está com medo vai embora. Se eu não me engano, acho que 22 mil foram embora. A grande maioria era covarde. Por quê? Porque tem que ser ousado. Oi, quem é que é escolhido do Senhor? Você escolheu de Deus? Então seja mais ousado, meu irmão. Tenha mais fé. Ousadia é resposta de fé. Diga comigo, ousadia é resposta de fé. Amém? E a terceira coisa, o terceiro cuidado que Esté teve, terceiro e último, além da preparação e além da ousadia, a coisa fundamental para a gente ter vitória, nós precisamos reconhecer quem é o rei. Amém? Então, primeiro, para entrar na presença do rei, ele estendeu o cetro para mim. Primeiro, preparação. Quem não está preparado não vai chegar a lugar nenhum. Quem não se prepara não conquista. Segundo, ousadia. E terceiro, eu preciso reconhecer quem é o rei. Quem é o rei que tem poder sobre a minha vida? É o rei Assuero. Esther sabia quem era o rei. Ele tem poder sobre mim. Eu pergunto para você, quem é o rei que tem poder sobre a sua casa? Quem é o rei que tem o poder sobre a sua família? Quem é o rei que tem o poder de quebrar as cadeias, de destruir as muralhas e fazer com que você ande sobre o mar? Quem é o rei que tem o poder de te dar asas para subir e para transpor os montes e viver o sobrenatural? Quem é o rei? É isso. Salmo de número 100. Nós estamos caminhando para o fim. Salmo de número 100. Veja o que a palavra nos diz nesse salmo tão conhecido. Salmo 100. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Agora presta atenção no versículo 3. Sabei. Sabei o que, igreja? O que a gente tem que saber? Que o Senhor é Deus. Você pode dar glória a Deus aí, amados. O meu rei é Deus. O meu rei é o Senhor. Quem me socorre é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Quem vai derrubar o inimigo é Deus. Quem vai me dar vitória é Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? O meu rei é Deus. Aleluias. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos.
Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei ao nome do Senhor. Glória a Deus, amado. Esther vai ser bem sucedida porque ela sabia que o rei Assuero tinha poder absoluto sobre a sua vida. Ela reconhecia o senhorio do rei. Ela sabia que o rei Assuero era a autoridade máxima sobre a sua vida. Olha aqui para mim, presta atenção. Não dá para entrar na presença de Deus precisando dele. Não dá para entrar na presença do rei esperando o favor dele sem reconhecer ele na minha vida. Eu quero a bênção do rei. Eu quero o favor de Deus, mas não reconheço quem Ele é na minha vida. Não há como. Provérbios no capítulo 3, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: confia no Senhor, não pela metade, mas confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes. A palavra estribar significa sustentar. Não te estribes, não te sustentes no teu próprio entendimento, mas ao invés disso, o que eu tenho que fazer? Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece que o teu rei é Deus. Reconheça que o teu rei é Jesus Cristo. Talvez você é uma pessoa muito ousada, talvez você é uma pessoa muito intrépida, mas por você não reconhecer que Jesus é rei da sua vida, talvez as coisas não tenham acontecido. Mas se nessa noite, ao tomarmos posse desta palavra, se nós fizermos estas três coisas: preparar, ousadia e reconhecimento. Diga assim comigo: preparação, ousadia e reconhecimento. São as três coisas que precisamos para tocar no rei e sermos sarados. Quem precisa ser sarado por Deus aqui? Quem precisa ser curado, transformado, abençoado? Diga glória a Deus. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa-me tocar.